Algumas histórias começam com alegria, outras com uma escolha impossível. Este é o relato de um pai que perdeu o amor da sua vida na noite em que seu filho nasceu e carregou um segredo por anos, acreditando estar protegendo quem mais amava. Mas o passado sempre encontra um jeito de voltar. Quando esse filho cresce e decide buscar a verdade, feridas antigas são abertas. A fé é colocada à prova e uma revelação muda tudo. Prepare-se para uma história de dor, sacrifício, amor incondicional e esperança, porque, às vezes, a maior prova de fé nasce exatamente onde tudo parece ter acabado. O vento quente do deserto soprava contra as paredes de pedra da pequena casa nos arredores de Israel, trazendo consigo o cheiro da terra seca e o presságio de algo irreversível. Eliabe caminhava de um lado para o outro, as mãos trêmulas, os lábios murmurando orações que já não sabia se ainda eram ouvidas. Dentro do quarto, os gritos de Miriam rasgavam a madrugada. Era para ser um dia de vida. Era para ser o começo de tudo, mas o céu parecia pesado demais naquela noite. Quando o choro do bebê ecoou pela primeira vez, Eliabe caiu de joelhos. Lágrimas escorriam pelo seu rosto marcado pelo tempo e pela fé. Um filho, um milagre, um sopro de esperança em meio ao caos. Mas o silêncio que veio logo depois foi mais cruel do que qualquer grito. O olhar do curandeiro foi baixo, a respiração contida, e então as palavras que mudariam tudo para sempre. Miriam não resistira. Eliabe segurou o recém-nascido nos braços, ainda coberto pelo calor da vida que se ia, enquanto o corpo da mulher que amava repousava imóvel. Naquele instante, ele fez uma promessa silenciosa. Criaria aquele menino com tudo o que tivesse, mesmo que isso custasse cada pedaço do seu coração. Naquela noite, não nasceu apenas uma criança. Nasceu um pai sozinho. E um segredo enterrado fundo demais para ser contado. Os anos passaram como o sol atravessando o céu de Israel, intensos, implacáveis e silenciosos. Eliabe aprendeu a viver com a ausência, mesmo quando ela gritava dentro dele. Todas as manhãs, antes de sair para trabalhar na terra, ele envolvia o pequeno Noam em panos simples e o colocava à sombra da figueira, onde o vento era mais brando e a esperança parecia respirar. Criar um filho sozinho não fazia parte dos planos de Eliabe, mas a vida não lhe dera escolha. Entre colheitas escassas e noites sem descanso, ele aprendeu a trocar lágrimas por coragem. Quando Noam chorava, Eliabe cantava as antigas canções que Miriam costumava entoar. Era sua forma de mantê-la viva, mesmo sem explicar sua ausência. Na aldeia, os olhares eram curiosos. Um homem sem esposa, criando um filho recém-nascido, era algo incomum. Alguns ajudavam, outros julgavam em silêncio, mas Eliabe permanecia firme. Sua fé era o que o mantinha de pé. Ele acreditava que Deus não havia tirado tudo dele naquela noite, havia deixado um propósito. Conforme Noam crescia, seus olhos carregavam uma profundidade incomum para alguém tão jovem. Ele observava mais do que falava, sentia mais do que demonstrava. E, embora sorrisse ao lado do pai, havia uma ausência que nenhuma palavra conseguia preencher. Eliabe percebia, sempre percebeu, mas havia verdades que ele ainda não tinha forças para contar. Noam já não era mais um menino quando começou a sentir o peso das perguntas. A adolescência chegou trazendo inquietações que nem o vento do deserto conseguia levar embora. Ele observava outras famílias na aldeia, mães chamando os filhos para dentro ao anoitecer, mãos femininas ajeitando mantos, risos compartilhados à mesa, e algo dentro dele se apertava. Ele nunca conhecera o rosto da própria mãe. Não havia histórias suficientes, nem lembranças claras, apenas silêncios, fotografias inexistentes, e um nome que o pai pronunciava com cuidado demais. Miriam,
Certa noite, enquanto o céu se tingia de vermelho sobre as colinas, Noam rompeu o silêncio. Abba, por que nunca falamos dela? A pergunta caiu como uma lâmina. Eliabe sentiu o chão lhe faltar por um instante. Seus olhos buscaram o horizonte, como se ali estivesse a resposta que sempre evitara. Ele falou pouco, como sempre. Disse que a mãe de Noam era uma mulher de fé, forte, cheia de amor. Disse que Deus a havia levado cedo demais. Mas Noam sentiu. Algo não estava sendo dito. A partir daquele dia, as perguntas começaram a ecoar dentro dele, noite após noite. Por que ninguém falava sobre o parto? Por que seu pai acordava assustado em algumas madrugadas? E por quê? Sempre que Noam insistia, Eliabe mudava de assunto ou se afastava em silêncio. No coração daquele jovem crescia a certeza de que sua história havia começado com mais do que uma simples tragédia. Havia algo escondido, e ele estava decidido a descobrir. A noite caiu pesada sobre a aldeia, como se o céu soubesse o que estava prestes a acontecer. Noam já não conseguia mais engolir o silêncio. Ele precisava de respostas, precisava entender quem era e de onde vinha. Eu não sou mais uma criança, disse ele, a voz firme, porém carregada de dor. Eu mereço saber o que aconteceu com minha mãe. Eliabe sentiu o coração falhar. Durante anos, acreditara estar protegendo o filho, mas agora percebia que o silêncio também machucava. Ele se afastou alguns passos, respirou fundo e apoiou as mãos na mesa de madeira marcada pelo tempo. Há verdades que doem mais do que a ausência, murmurou. Noam não recuou. Mesmo assim, eu preciso delas. O olhar de Eliabe se encheu de lágrimas. Pela primeira vez, Noam viu o pai não como o homem forte que sempre conheceu, mas como alguém ferido, sustentado apenas pela fé. Ele começou a falar, interrompendo a si mesmo diversas vezes, como se cada palavra fosse uma ferida sendo reaberta. Disse que aquela noite não fora apenas um parto difícil. Disse que escolhas foram feitas, que promessas foram quebradas, e que ele carregava uma culpa que nunca tivera coragem de dividir. Mas antes que pudesse continuar, ele parou. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Noam percebeu. A parte mais importante da história ainda estava por vir. Eliabe permaneceu em silêncio por longos minutos. O fogo da lamparina tremulava, projetando sombras nas paredes, como se o passado tentasse escapar dali. Quando finalmente voltou a falar, sua voz já não era a mesma. Na noite em que você nasceu, eu precisei escolher, confessou. Noam sentiu o peito apertar. Cada palavra do pai parecia carregar o peso de anos enterrados sob a areia do deserto. Eliabe contou que o parto havia se tornado uma corrida contra o tempo. Miriam sangrava, enfraquecia, e o curandeiro fora claro. Apenas uma vida poderia ser salva. Ou a da mãe, ou a da criança. A decisão caiu sobre ele como uma sentença divina. Miriam segurou minha mão, continuou Eliabe, com os olhos marejados, e me fez prometer que salvaria você. Ela sorriu, mesmo sabendo o preço. Noam sentiu as pernas fraquejarem. A verdade era mais cruel do que imaginara. Sua vida existia por causa de um sacrifício que nunca pedira. Eu vivi todos esses anos me perguntando se fiz o certo, disse Eliabe. Pedi perdão a Deus todas as noites, mas também agradeci, porque você é o que me manteve vivo. O silêncio que se seguiu não era mais vazio. Era pesado, carregado de dor, amor e culpa. Noam percebeu que sua história não começara apenas com uma perda, mas com um ato de amor absoluto. E, ainda assim, algo dentro dele gritava: aquela não era toda a verdade. Noam saiu de casa naquela mesma noite. Precisava respirar. Precisava entender como carregar uma verdade tão grande sem se despedaçar.
Caminhou pelas trilhas de pedra que cortavam os arredores da aldeia, enquanto o céu estrelado de Israel parecia observá-lo em silêncio. Ele se sentia dividido, grato por estar vivo, culpado por existir, revoltado com um Deus que permitira aquela escolha impossível. Pela primeira vez, Noam questionou a fé que herdara do pai. Se Deus era justo, por que exigir um sacrifício tão alto? Horas depois, sentou-se perto das ruínas antigas, onde os anciãos costumavam orar. Ali, sozinho, chorou como nunca. Não era apenas pela mãe que não conheceu, mas pelo peso que agora carregava no peito. Enquanto isso, Eliabe permanecia acordado, ajoelhado ao lado da cama vazia do filho. Suas mãos tremiam enquanto orava. Não pedia mais perdão. Pedia que Noam não se perdesse no caminho que ele próprio quase perdera tantas vezes. Ao amanhecer, Noam voltou. Seu rosto estava cansado, mas algo havia mudado. Ele olhou para o pai com novos olhos, não mais como o homem que escolhera por ele, mas como alguém que também fora quebrado naquela noite. Eu ainda não sei como lidar com isso, disse Noam, mas sei que minha mãe me amou antes mesmo de me ver. Eliabe chorou em silêncio. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que a fé, embora abalada, ainda respirava. Na manhã seguinte, Eliabe chamou Noam para caminhar até um antigo baú de madeira, guardado há anos em um canto esquecido da casa. Suas mãos tremiam mais do que nunca. Aquele era o último limite do passado. Eu nunca tive coragem de mostrar isso, disse ele. Talvez por medo, talvez por egoísmo. De dentro do baú, retirou um pano cuidadosamente dobrado e, dentro dele, um pequeno pergaminho amarelado pelo tempo. Noam reconheceu a caligrafia antes mesmo de ler. Era delicada, firme, viva. A carta era de Miriam. Ela escrevera dias antes do parto, como se soubesse que não veria o amanhecer seguinte. Falava do amor que sentia por Eliabe, da fé que a sustentava e, principalmente, do filho que ainda não tinha nos braços. Miriam dizia que, se fosse preciso escolher, a vida dele deveria vir primeiro. Não por desprezo à própria existência, mas porque acreditava que aquele menino carregaria esperança para além daquela casa. Noam leu cada palavra com o coração em chamas. Ali não havia culpa, apenas amor, um amor tão grande que atravessara a morte. Ela nunca me culpou, sussurrou Noam. Nem a você. Eliabe caiu em prantos. Pela primeira vez, o peso que carregara por tantos anos começou a se partir. O passado não podia ser mudado, mas finalmente podia ser compreendido. Noam dobrou a carta com cuidado. Sabia que ainda havia um último passo a dar, escolher o que faria com aquela dor e com aquele amor. O sol se erguia lentamente sobre as colinas quando Noam saiu de casa, levando consigo a carta de Miriam junto ao peito. Ele caminhou até o mesmo lugar onde havia chorado dias antes, mas agora seus passos eram diferentes, mais firmes, mais conscientes. Ali, diante do silêncio antigo da terra, Noam ajoelhou-se. Pela primeira vez, não pediu respostas. Apenas agradeceu. Agradeceu pela vida, pelo sacrifício da mãe que nunca conheceu e pelo pai que escolhera amar, mesmo carregando a culpa. Ao voltar, encontrou Eliabe sentado à porta, esperando como sempre esperara. Pai e filho se olharam longamente e, naquele instante, não havia mais segredos entre eles. Eu vou viver, disse Noam. Vou viver de um jeito que honre o amor dela e o seu. Eliabe sorriu entre lágrimas. O peso que carregara por tantos anos finalmente se dissolvia. A promessa feita naquela noite distante estava cumprida. O filho crescera, entendera e escolhera a esperança. Naquela casa simples, nos arredores de Israel, a dor não desapareceu, mas foi transformada em fé, em gratidão, em amor. E assim,
Do lugar onde tudo começou com perda, nasceu algo maior: redenção. Se essa história tocou seu coração, é porque, de alguma forma, ela também fala sobre você, sobre escolhas difíceis, sobre perdas que deixam marcas e sobre a fé que nos sustenta quando tudo parece desabar. Assim como Noam, todos nós carregamos perguntas que só o tempo e o amor conseguem responder. Agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, o pai fez a escolha certa ao salvar o filho, mesmo sabendo o preço que isso custaria? Ou você acredita que essa decisão teria sido diferente se fosse hoje? Escreve aqui nos comentários. Sua resposta pode tocar a vida de alguém que está passando por algo parecido. Se você ficou até o final, muito obrigado, de verdade. Sua presença aqui mostra que ainda existem pessoas que valorizam histórias de fé, superação, amor e esperança. É por você que esse canal existe. Se inscreva no canal agora, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Às vezes, uma história chega até nós não por acaso, mas porque era exatamente o que nosso coração precisava ouvir. Nos vemos no próximo vídeo. Que a fé te fortaleça, que o amor te guie e que a esperança nunca te abandone.